Podcast Saber Contábil em Movimento. Este é um espaço da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Abracicom, para transformar o conhecimento contábil em debate relevante para a sociedade. Olá, que alegria ter você com a gente no Saber Contábil em Movimento. Este é o espaço da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Abracicom, para transformar o conhecimento técnico em debates que realmente impactam a nossa sociedade. Eu sou a professora Diana Vaz de Lima, da Universidade de Brasília e acadêmica da Abracicom. Para o tema de hoje, peço aos nossos ouvintes que reflitam sobre 3 perguntas. Você sente que o orçamento público brasileiro hoje realmente reflete a realidade das nossas políticas sociais? Porque todos os anos ouvimos falar em contingenciamento se o orçamento foi aprovado por lei. A contabilidade que você estuda nos livros é a mesma que você vê na execução do orçamento do governo? Bom, para o nosso tema de hoje, eu contei também com a ajuda do meu doutorando lá do Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração Pública da UNB, o nosso PGAP, o Gustavo Fialho, que é também um especialista no tema, para me preparar aqui para convidado mais que especial, é o nosso confrade da Abracicom, o professor Nelson Machado, com uma trajetória pública ímpar. O professor Nelson foi ministro da Previdência Social, ministro interino do Planejamento e secretário executivo do Ministério da Fazenda. Atualmente leciona na Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e é uma das vozes mais respeitadas na discussão sobre a reforma do sistema orçamentário brasileiro. Seja muito bem-vindo, Nelson. Ok, professora Diana, um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É sempre importante a gente dialogar sobre esse tema tão relevante para o Brasil, tão relevante para a sociedade brasileira, que é a reforma orçamentária, que é algo desejado e buscado pelos acadêmicos, pelos profissionais aí há mais de 30 anos, né? Principalmente porque a lei máter do nosso sistema orçamentário, a Lei 4.320, é da década de 60, ou seja, ela tem mais de 60 anos. O mundo mudou, as coisas mudaram, as políticas mudaram, mas a nossa lei ainda está amarrada lá atrás. Por isso que eu acho que é relevante, muito importante o debate sobre a reforma orçamentária. Professor Nelson, para quem está chegando agora no tema, como você descreveria o modelo orçamentário brasileiro hoje e quais são seus traços mais marcantes? Olha, Diana, há várias abordagens sobre o orçamento, né? E sobre só a própria reforma. Quando se fala em reforma orçamentária, logo se pensa na questão das despesas obrigatórias, do excesso, de despesa obrigatória que trava o orçamento, trava a política pública. Mas há um outro olhar que precisa ser dado para o sistema orçamentário, que não é da política pública, o tamanho da despesa de educação, o tamanho da despesa da saúde, o tamanho da despesa de ciência e tecnologia. Não, é um outro olhar. O outro olhar é o olhar da governança, governança do sistema orçamentário. E eu acho que o grande problema que nós temos é que a nossa governança está atrelada a regras anteriores e atrelada a diversos puxadinhos. Então, são pequenas leis, pequenas definições que vão, ao todo, criando uma grande complexidade quando se pensa a governança do orçamento. Então, eu acho que uma questão central é a questão da governança. E aqui a gente podia discutir muita coisa, mas eu acho que você tem pergunta exatamente sobre isso. Vou aguardar a sua pergunta. Muito bem. Nas etapas ali do ciclo orçamentário, que né, todo mundo que estuda contabilidade, em algum momento na faculdade vê, a gente sabe que a questão ali da execução do planejamento, monitoramento, a responsabilização, na sua opinião, onde a governança falha, né, nesse ciclo, né, desde ali o projeto de lei orçamentária até a prestação de contas final, né? Em que etapa desse ciclo a governança falha?
Eu acho, Diana, que nós temos um problema no nosso sistema orçamentário que é pouco reconhecido, é pouco falado, mas eu acho que é muito relevante. E, para mim, a questão central está nos conceitos contábeis que se usa no nosso orçamento. É, vou te dar o exemplo mais básico. A contabilidade nossa, desde da década de 2000 e pouco, 2010 por ali, segue o padrão internacional, com o esforço do Conselho Federal de Contabilidade e, portanto, trabalha com o regime de competência. O Manual de Contas do Tesouro trouxe para dentro a questão do regime de competência. Mas o regime de competência só é utilizado para a contabilidade para fazer o balanço e a demonstração. E o relatório, por exemplo, que é usado para medir as políticas públicas, o relatório para medir a capacidade do modelo fiscal de atingir as metas e tal, ela é feita pelo regime de caixa. Aliás, o próprio modelo orçamentário é muito interessante, ele é sui generis, porque a receita, como diz o artigo 35, é registrada pelo regime de caixa. Já a despesa, não. Ela é registrada pelo compromisso, porque pertence ao exercício financeiro, as despesas, a receita nele arrecadada e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, veja o disparate. Eu acho interessante que nós nos acostumamos a isso e ninguém questiona essa questão, ninguém levanta uma problemática. Então, eu acho que aqui tem um ponto relevante da complexidade que o nosso orçamento nos remete. Você sabe, professor, que em sala de aula, uma das coisas mais difíceis de eu explicar para os alunos de contábeis que estão ali no 7º período, que é a minha disciplina, é a diferença do regime orçamentário para o regime contábil e que a gente tem que conciliar esses dois mundos. E aí vem a questão fiscal junto. Então, dependendo da visão, você tem um fato gerador para a contabilidade, um para o orçamento, um para o parte fiscal. Então, eles acham sempre muito confuso. Então, gastam as duas aulas só explicando que a gente faz, né, essa conciliação, a gente trabalha com 8 classes de contas para conseguir fazer esse mundaréu de lançamentos, para fazer essas diferenças conversarem entre si. Então, realmente, a gente precisa evoluir, né, professor? Então, Diana, é por isso que eu coloco aqui a grande questão do sistema orçamentário nosso está vinculado ao atraso na concepção contábil. Então, nós temos uma concepção contábil que controla todas as contas, as entradas, a saída, pagamento, resta pagar, isso, aquilo, controla todas essas coisas todas, mas não controla o essencial, não dá luz para o essencial. Por exemplo, o patrimônio. O patrimônio líquido, eu, às vezes, em palestra, tal, para prefeito, eu costumo perguntar: você já viu o balanço da sua prefeitura? Não, nunca achei um camarada que dizer, eu vi, professor. Não, nunca vi. Então, aí você tem o patrimônio líquido negativo, virado. O próprio Tesouro Nacional, ali no começo dos anos 2000, é que se preocupou um pouco com isso. Alguns contadores olharam para o balanço, viram que o balanço estava virado, ou se colocasse as provisões para a Previdência, ia virar, e, portanto, foram atrás dos ativos e tal. Mas isso de uma maneira quase que de vontade própria, voluntário da contabilidade. O que eu acho é que a gente precisava efetivamente dialogar o sistema orçamentário com o sistema contábil, e o sistema contábil precisava colocar com clareza o patrimônio líquido, a receita, a despesa, porque eu acho que a contabilidade deve ser o guia para a ação do administrador público. E isso, infelizmente, não ocorre. Professor, você. Então, assim, a gente sabe que o modelo brasileiro parece estar preso mesmo ao curto prazo, né? Porque vê o ciclo, o exercício financeiro, né? A gente ficou anos e anos com foco na execução do orçamento, né? E executar o orçamento que foi ali aprovado na lei do ano, né?
Por que o Brasil, então, na sua visão, não conseguiu consolidar um marco de médio prazo efetivo, né? Trabalhar com essa visão aí para frente, né? Não só amarrada ali ao ciclo do exercício financeiro. E como as discussões da reforma orçamentária abrem caminho para melhoria nesse ponto? Na prática, como isso mudaria, então, a lógica dos contingenciamentos, por exemplo? É uma pergunta muito profunda, Diana, mas veja, a questão do contingenciamento. Na realidade, nós estamos amarrados a um princípio orçamentário que está em tudo quanto é lugar, qualquer matéria que você leia, qualquer estudioso que você leia, ele vai dizer, olha, tem vários princípios, mas tem o princípio da anualidade. O orçamento é anual. E a resposta é por quê? O orçamento é anual, porque esse é o máximo de tempo que o Congresso, que o Parlamento, para os entes parlamentaristas, que o Parlamento dá para que o Executivo possa usar os seus recursos, gastar o recurso que é do setor público. Então, é o maior tempo. Então, ele coloca ali na unidade. Mas eu acho que com o avanço da tecnologia da informação, com o avanço das possibilidades de registro, eu acho que a gente pode, e isso que eu vou falar aqui é quase um pecado em alguns setores, a gente pode pensar em deixar de lado o princípio da anualidade. Porque veja que coisa mais estranha do ponto de vista operacional. Quem está lá na ponta, quem está lá tomando decisão e fazendo a gestão da política pública, ele tem uma dotação para fazer um determinado serviço, ou para fazer uma determinada obra, uma escola, um posto de saúde, sei lá o que diabo for. E aí ele faz a licitação, ele começa a fazer, faz a licitação, consegue contratar, mas a a licitação atrasou 2 meses, a publicação atrasou um mês, ele vai começar lá para agosto, setembro. Pô, ele começa em agosto, setembro, quando chega em dezembro, a obra não terminou. Ele tem dotação, mas pasme, caros ouvintes, o saldo da dotação dele, o saldo da verba, vai para a economia orçamentária. Olha o problema que isso traz. Vai para a economia porque o orçamento é anual, acabou o ano, acabou, morreu. Economia orçamentária. E aí, o camarada olha para aqui e fala, olha, economia de tanto. Mas pera, que economia foi essa? Se a obra não foi terminada, se o serviço não foi entregue para a população, isso não é economia. Isso é um problema de gestão. Então, o mais natural seria, como em alguns países, né, na Inglaterra e Nova Zelândia, poder carregar a dotação de um ano para o outro. Então, carrega a dotação, porque senão você obriga o gestor a fazer coisas incríveis. A primeira coisa que ele faz é sair empenhando sem ter a obra terminada, que é um perigo. Para A outra garantir coisa, justamente o orçamento aprovado, né, professor? exatamente. Então, ele não tem instrumento. Então, ele é obrigado a saber que vai cancelar, ou ele faz besteira na execução durante o período para poder salvar esse dinheiro. E é interessante a visão de salvar. Vou salvar. O que que ele faz? Ele empenha e deixa lá o empenho que só tem a capa, não tem nada dentro, não fez contrato, não fez nada. Então, esse também é um outro pecado que eu estou falando aqui, pecado mortal, para qualquer profissional que esteja sentado na porta do tesouro, que seja o guardião. Pelo amor de Deus, você quer carregar a dotação de um para o outro? Como é que eu vou fazer para pagar depois as despesas de 2 orçamentos? Nós temos sistemas contábeis, temos informação, tem regras. Por isso precisa mudar o quê? As regras de governança. E mais do que mudar as regras, mudar a cultura da governança. Nós temos uma cultura da governança muito ruim. Pois é, professor. Assim, se nem na,
os ordenadores de despesa já enfrentam essas dificuldades, mas nem entre os agentes políticos também há uma satisfação plena. Um dos temas hoje mais sensíveis, e eu tenho visto isso muito em pesquisas na academia, em congressos acadêmicos, é o avanço das emendas parlamentares sobre a discricionariedade do executivo. Como a reforma, professor, pode lidar com essa tese de fragmentação dos gastos gerados por emendas para evitar que o orçamento se transforme em uma colcha de retalhos que acaba por impedir grandes projetos nacionais e a continuidade das políticas públicas? Esse é mais um sintoma, né, professor, que alguma coisa precisa mudar, né? Exatamente, Diana. Veja, mas você sabe que eu tenho acompanhado esse debate e muitas vezes eu vejo que o debate está colocado, às vezes, no lugar errado, né? Por quê? Durante muito tempo no Brasil, principalmente depois da redemocratização, porque antes da redemocratização, na época da ditadura, ali até a Constituição de 88, você tinha uma definição, claro, o executivo faz o orçamento e o parlamento diz amém. Não tem que fazer emenda, não tem que fazer nada. Eles, pela regra, só podia recusar o orçamento. Claro, nunca houve nenhuma recusa de Uhum. orçamento, não podia alterar. Eu, quando fiz a minha tese de mestrado, um dos pontos que eu abordei, aliás, de doutorado, um dos pontos que eu abordei foi a importância de que os parlamentares pudessem ter o condão, o poder de fazer emenda. Por quê? Porque, às vezes, tem pequenas obras, pequenos serviços, que, feito lá no sertão do Seridó, melhora a vida de milhares de pessoas e que nós, técnicos, que estamos aqui em Brasília, eu fiquei 8 anos aí, fica aqui em Brasília, a gente não sabe que lá no alto do Seridó precisa de uma pinguela em tal lugar assim assado. Então, é importante que o parlamentar possa contribuir com isso, né? Então, isso eu acho relevante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a dotação orçamentária, é preciso entender, a dotação orçamentária é um cheque que o parlamento dá para o executivo gastar. Então, o que que aconteceu na redemocratização? Se acostumou a trabalhar o sistema orçamentário e se costumou a trabalhar uma relação entre o executivo e o parlamento, onde havia, obviamente, trocas políticas, isso é normal, natural que se faça. Portanto, os acordos políticos e as maiorias eram formadas, mediante, participação no orçamento. O que que aconteceu de diferente? É que mudou esse modelo. O modelo onde o executivo fazia a maioria com os parlamentos, mediante o uso das emendas parlamentares, esse modelo desapareceu, na medida em que o parlamento passou a ter emendas que são obrigatórias. Sou obrigado a colocar. Mas um dia eu participei de um debate com o ministro Maílson da Nóbrega e ele disse, Machado, todo o orçamento devia ser impositivo, não é só as emendas, não. E o interessante é que foi feita uma alteração, né, no artigo 165 da Constituição, e trouxe o princípio da obrigatoriedade do orçamento, da execução orçamentária. O gestor é obrigado a fazer a política que está colocada. Mas o interessante, Diana, é que esse comando constitucional reinou absoluto por muito pouco tempo, porque logo na sequência veio outra emenda constitucional com outro parágrafo que dizia, mas olha, respeita o primário. Ou seja, então, por isso que nós temos tanto contingenciamento, porque nós temos que acender vela para dois senhores. A gente acende vela para a eficiência do gasto, a entrega do bem público para o cidadão. Esse é um senhor que a gente tem que obedecer: o planejamento, a política pública, a eficiência. Do outro lado, eu tenho que entregar o resultado fiscal. E o resultado fiscal eu tenho que ver pelo nosso relatório réu, tenho que ver isso a cada 2 meses. Gente, é um absurdo. O pobre do gestor, ele, na realidade, não é um gestor público, ele é um sanfoneiro, porque ele abre e fecha a sanfona das despesas públicas.
Isso, para mim, é a causa maior do contingenciamento e da ampliação da ineficiência na despesa pública. Então, daí, o mais importante é criar regras claras de governança. E aí, para mim, entra a visão de carry-over de dotação, o orçamento de médio prazo, que são fundamentais. E deixar o princípio da anualidade quietinho num lugar e pensar como que a gente controla efetivamente o fluxo de caixa. Fazer regime de competência, despesa por competência, não significa abandonar o caixa. Pelo contrário, você precisa de um belo fluxo de caixa bem feito, trabalhado e condizente com o volume de despesa e a velocidade do pagamento. Nelson, nos seus debates ali sobre reforma orçamentária, que obstáculos você costuma ali destacar como sendo os mais difíceis de serem superados? Os técnicos, os jurídicos ou os políticos? Quando a gente está falando de governança, orçamentária, nós estamos falando do conjunto de leis, da cultura dos atores, que são os gestores públicos, tomador de decisão, os controladores, CGU, AGU, TCU. Estamos falando de um sistema inteiro, né? E, para mim, o aspecto mais relevante é o desconhecimento da totalidade do fenômeno. É, Nós, do Centro de Cidadania Fiscal, enfrentamos isso quando trabalhamos a questão da reforma tributária. Nós ficamos 10 anos trabalhando a reforma orçamentária. O mais difícil não foi ter ideias criativas para colocar, juntar os impostos, simplificar e tal. Não, o mais difícil era conversar e formular consenso. Essa é a questão. O que que vai ser mais difícil para fazer a reforma? Tenho certeza absoluta que foi o que aconteceu com a reforma tributária, quando você tinha um modelo, uma proposta madura, o Congresso Nacional, os políticos deram conta de melhorar a proposta em alguns aspectos. É claro que fizeram concessões sobre redução de base de cálculo, redução de alíquota para determinados setores e tal, que foi o preço para aprovar. Mas, em muitos aspectos, o parlamento melhorou muito. Então, o que eu vejo hoje na reforma orçamentária é preciso um debate grande, é preciso 1.000 sessões igual essa que nós estamos fazendo aqui. É preciso discutir com todos os contadores públicos, é preciso discutir com os contadores do setor privado, porque há uma transição de conhecimento entre setor público e setor privado. Não dá para conversar sobre orçamento público só com os orçamenteiros públicos, porque os orçamenteiros vão fazer a mesma coisa que sabem fazer. Então, por que que a gente não chama o setor privado e pergunta, "Escuta, como é que vocês fazem orçamento aí? A grande corporação, multinacional, vocês têm orçamento? Claro que tem. Como é que vocês fazem? Vocês fazem também esse negócio aqui de regime de caixa para receita e regime de competência para despesa ou regime de empenhamento? É assim que vocês fazem? Vocês olham para o balanço? Claro que a gente olha para o balanço, né? A Bolsa de Valores todo dia olha para o balanço. E a gente discute aqui a gestão fiscal do prefeito, do governador, tal, disso, daquilo, olhando se ele cumpriu o primário. Ninguém olha se o patrimônio líquido do Estado aumentou ou diminuiu. Se ele fez obra X, Y, Z e usou o recurso da venda de outros ativos. Então, ele não fez necessariamente uma boa gestão, ele trocou de ativo. Né? Uma boa gestão aumenta o patrimônio, né? Aumenta o patrimônio, aumenta o serviço prestado, enfim. Então, eu acho que a coisa mais relevante é fazer o debate. As academias têm que abrir a cabeça e pensar como poderia ser feito. Está ruim, mas nós não vamos fazer melhor. Só reformando aquilo que está ali. É preciso repensar o modelo. Nelson, eu te falei, né, que tenho acompanhado, eu mesma tenho 2 orientandos de doutorado falando sobre emendas parlamentares. Então, reforma orçamentária, emendas, agora orçamento verde, tem alguns temas que estão vindo aí com força no mundo acadêmico. Na sua visão ali também, como professor e pesquisador da FGV de São Paulo,
que lacunas de pesquisa sobre orçamento público você considera como urgentes? Tem que entrar na pauta de hoje, até aí para estimular nossos colegas pesquisadores e estudantes aí nos temas, não só em contabilidade, mas em administração pública, em economia do setor público, enfim. Qual a sua visão aí sobre lacunas de pesquisa? Olha, eu acho que uma primeira lacuna, um primeiro olhar é a gente olhar para o mundo, ver o que que eles estão fazendo. Como é que é o orçamento do Reino Unido? Como é que é o orçamento da Alemanha? Como é que é o orçamento da Austrália, Nova Zelândia? Como é que eles fazem o orçamento? Eles fazem desse jeito? Ou eles fazem regime de caixa? Eles fazem regime de competência? Tem muitos países que tentaram sair do caixa e ir para o regime de competência e não conseguiram, não deram conta. Tem problemas no regime de competência? Tem, claro, não é um mar de roda. Ah, não, muda para competência, está tudo resolvido. Não, não é verdade. Você tem que fazer provisionamento. O provisionamento tem uma certa dose de subjetividade para fazer o provisionamento. Você precisa fazer uma avaliação de ativos, é fundamental. O Brasil tem uma característica interessante: toda a riqueza do subsolo pertence à União. Alguém sabe quanto é isso? Alguém sabe? Alguém já se preocupou? Eu estava na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda quando foi vendido o direito do pré-sal. Alguns bilhões de dólares, sei lá eu quantos. Isso foi registrado como receita. E eu conversei com o contador e falei, eu tenho que registrar como receita, não tem outro jeito. Falei, mas isso não é receita, isso é venda de ativo. Eu falei, mas como não estava registrado, o único jeito de fazer entrar isso agora é botar o dinheiro no caixa e registrar a receita. Então, durante anos, a gente ficou com um calombo na receita por conta da venda do Do pré-sal. pré-sal. É a mesma coisa acontece quando você vende qualquer direito de lavra, você Sim, bota lá a receita extraordinária. sim. Não, peraí, isso não é receita, né? Eu não estou dizendo que o governante, o gestor não faça. Não, ele tem que fazer, tem que botar isso para rodar, tem que fazer virar Sim. dinheiro, tem que fazer virar política pública, tem que fazer virar atuação para entrega de bens e serviços. Verdadeiro, mas tem que dar o nome direto, direito às coisas. Então, Uhum. para mim, essa é uma questão. A outra questão é a terminologia, Diana. Diana, a Uhum. terminologia eu olho todo dia e vejo o uso inadequado da terminologia. Veja, a lei de responsabilidade fiscal definiu meta, definiu primário, receita corrente líquida, dívida, tarará, tarará, tarará. Mas a lei não conceituou. Então, a cada momento eu tenho uma discussão. Não, 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 isso está na receita corrente. Não, não, isso não é recorrente, portanto, não está na receita corrente. Então, devia estar não sei aonde. Não está aqui. Bom, aí você pagou alguma coisa, você não registra corretamente. Então, é preciso que a contabilidade discuta a terminologia. Nós temos uma classificação das despesas olhada de N ângulos. Então, eu tenho a classificação por unidade de serviço, pelo departamento. Isso dificulta até a fiscalização por parte dos tribunais de contas, que acabam dando a sua própria interpretação, né? Então, Isso, então aí é preciso rediscutir isso, né? Nós temos uma portaria do Ministério do Planejamento, né, que regula a classificação. Será que não era preciso discutir melhor? E eu não estou dizendo que tem que mudar necessariamente as classificações, porque cada vez agora nós temos tendo mais necessidade de informação e, portanto, de classificação. Agora você precisa saber o que foi gasto com a política do meio ambiente. Eu não tinha uma classificação para isso. E a classificação aqui agora não é vertical, né? uhum. Funcional, programática, tarará. Não, ela é transversal. Eu preciso ver a política de mulheres, a política de sustentabilidade. Então, eu vou precisar sempre fazer registros diferentes, marcações diferentes, mas é preciso ter claro qual é a despesa central para efeito, para cada objetivo. Eu tenho um objetivo para saber a receita primária, para saber se eu tinha o resultado ou não primário. Eu tenho que repensar o resultado primário. O resultado primário, nós temos um modelo que é caixa. Mas não faz sentido, nós temos uma contabilidade patrimonial de boa qualidade. Daria para pensar o regime pelo regime de competência.
Mas não, nós estamos amarrados no regulamento que veio lá do FMI na década do começo dos anos 2000, por aí. Então, veja, há um conjunto grande de debate que precisa ser feito. E por isso eu louvo os professores de contabilidade, de orçamento público, que estão lutando nessa maré ingrata, né? Porque para fazer as pessoas se interessarem, discutirem, pensarem e, principalmente, estar de cabeça aberta, olhar as experiências da União, e a gente só olha para a União, pelo menos eu tenho esse viés, eu só olho o manual de contabilidade, porque a lei diz que é o manual de contabilidade que comanda, mas nós temos que olhar as experiências dos estados, olhar as experiências dos municípios, porque tem coisas interessantes acontecendo. Então, é preciso olhar para lá, é preciso pegar conceitos, pegar atividades, classificações, etc., para trazer para o nível teórico e poder trazer para o modelo geral. Então, eu acho que esses são algumas das questões que são relevantes a ser pensadas. Nossa, Nelson, esse tema reforma orçamentária tem tantas nuances para a gente explorar, mas infelizmente o nosso podcast tem uma limitação aqui de tempo. Eu gostaria de agradecer enormemente, né, a sua disponibilidade de trazer esse tema, achei muito importante. Compartilhar com nossos ouvintes o que está acontecendo. Certamente a gente vai ter outros momentos falando de reforma orçamentária aí nos decorrer dos episódios, mas a gente trouxe aqui uma das pessoas que está puxando essa discussão no Brasil. Então, Nelson, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade aqui em colaborar com o podcast Saber Contábil Movimento. Eu que agradeço, é um prazer participar aqui na Abracicom e estou sempre à disposição que vocês julgarem necessário. Um grande abraço para vocês. E você que nos acompanhou, não perca o podcast Saber Contábil em Movimento. Siga a Abracicom nas redes sociais e confira nossas publicações científicas no site. Até breve. Você acompanhou o Saber Contábil em Movimento. Abracicom, do conhecimento à prática que transforma.